que outros personagens, inclusive, se você quiser compartilhar essa história que a gente estava falando aqui nos bastidores também, Sim, porque você sim. falou de detalhes ali que eu não tinha me atentado quando eu li. Você não contava com a minha astúcia. Como é que foi essa história de Jacó, cara, de Isaac? Será que o empreendedorismo estava no sangue da família ali? Sim, cara, na verdade, assim, a Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, mostra todo o início da humanidade. Todo o início mesmo. Tudo aquilo que a gente tem hoje, como, por exemplo, o podcast, se você for analisar, começou na Bíblia de alguma forma. Uhum. Hoje, de uma maneira mais moderna e tal, para os dias de hoje e tal, ok. Mas observa só. Quando você começa a ler, a partir do capítulo 3, precisamente, que já fala da formação do homem, da queda do homem, e aí já começa a falar das civilizações, aí mais um pouco à frente, antes de falar de Noé, já fala do pessoal que já começou a fazer, morar em tendas, já formar cidades, logo depois de Noé. A formação da sociedade como um todo, a formação da sociedade como um núcleo, com a base do que Deus criou, o núcleo familiar. Então, toda uma cidade, todo um país, toda uma metrópole que a gente vê hoje, o pontapé inicial é o núcleo familiar. Sem família não tem gente. Uhum. É básico isso. À medida em que as famílias vão crescendo, vão aumentando os números, elas não vão morando perto do pai e da mãe. Elas vão explorando espaços. Naquele tempo tinha muito mais do que hoje. Não precisava comprar terreno, pagar o dote em fazenda para casar com aquela moça, como, por exemplo, meu avô fez com a minha avó. Uhum. Entendeu? Não precisava disso. Mas tem pessoas, por exemplo, que falam assim, caramba, Adão viveu tantos anos, quando ele morreu, como é que é isso? E as filhas? Como é que é a primeira pessoa e tal? Não, porque à medida em que ele foi tendo os filhos foram crescendo. O cara viveu mais de 300, 500, 600 anos. Você imagina? Os caras começavam a ter filhos com 40, com 80, com 70. Porque isso, para aquela época, o cara era pré-adolescente e adolescente. Imagina um cara investir em juros compostos vivendo 300, 400 anos. Você não precisa nem guardar muito dinheiro. Você percebe a longevidade da coisa? Uhum. Então, a partir disso daí, começou-se a ter o quê? Organização familiar. É o princípio de tudo na nossa vida. Um camarada que ele não tem uma base na família para economia, dificilmente ele vai ser disciplinado no seu curso.